Tenente Sassaca, pergunta bem direta. O que te levou a aceitar o convite de voltar ao comando da nossa polícia rodoviária? Rogério... É que o senhor teve uma passagem tão marcante que ficou, aí depois a profissão vai seguindo e hoje o senhor está de volta. Por quê? A Brigada Militar é uma só. Às vezes as pessoas se confundem com Polícia Rodoviária Estadual, mas na verdade é o Comando Rodoviário, que é mais um braço, né, da própria Brigada Militar. Então nós temos, entre as atividades, essa especialidade que é policiamento em rodovias. Como nós temos uma experiência já, algumas passagens, né, aqui mesmo, né, no pelotão rodoviário de Farroupilha, e para nós não acarretaria em mudança de endereço, acabamos aceitando aí voltar um pouco, que nós já fazíamos no passado, né? Claro que agora é um momento todo novo, porque a tecnologia hoje ela evolui muito rápido, né? Então muitas coisas mudaram nesse período todo. Então vamos ali agora reconhecer o que está sendo feito e passar a trabalhar. Mas a experiência pesa também, né, tenente? A experiência, eu acho que ela nos auxilia bastante, né? Quanto mais a gente executa um trabalho, parece que mais fácil ele fica. Então isso acaba nos tranquilizando um pouco. Muitas metas, tenente Sassaca, pela frente aí nesse retorno. Toda atividade, principalmente dentro do órgão público, a atividade de polícia, a atividade rodoviária com fiscalização de trânsito, enfim, segurança de trânsito, ela exige várias metas, né? E nós temos uma realidade bem diferente hoje em Farroupilha, com a concessionária colocando uma outra condição na rodovia, né? Isso influencia em tudo, inclusive no comportamento das pessoas, pois nós temos uma rodovia com mais facilidade e melhor condições de tráfego, e isso acaba direcionando as pessoas às vezes a não tomar uns cuidados mais especiais. Então nossa meta é manter os números que tem atualmente, que eu vi que já são diferentes do que nós tínhamos no passado. Eu comentei com o pessoal... Diminuiu? Bastante do que nós tínhamos anteriormente. Eu trago experiência de 2010, 2011, em que nós atendemos 47, 48 acidentes de trânsito com morte, que é o que nos preocupa, né? Eu estava olhando os números do ano passado, são 27. Claro que 27 mortes é muita coisa ainda. Mas para o que nós tínhamos, numa diferença de 10 ou 11 anos, já é uma grande evolução. E o objetivo é esse, é manter o que se tem, que zerar a gente sabe que não tem como, né? Infelizmente a gente tem que ter bem essa consciência, nós precisamos saber disso, que alguém vai morrer. É difícil falar essas palavras, mas a gente sabe que isso vai acontecer, né? Já tivemos ontem, praticamente na chegada, né? Nós chegamos na terça-feira, já nos envolvemos diretamente com o Caravaggio, os preparativos para atender todo o evento da Romaria, e ontem, ao finalizar o evento, já esse acidente trágico, né? Que é aqui próximo de Farroupilha, com 2 pessoas mortas. Então é muito dinâmico o policiamento, é muito difícil de afirmar qualquer coisa, mas trabalhamos para isso, para que as pessoas tenham um comportamento cada vez mais adequado em cima da rodovia, para evitar, talvez, não se sabe ainda exatamente o que provocou o sinistro de ontem, mas trabalhamos para isso. Foi um choque frontal, né? Foi um choque frontal, infelizmente, né, que vitimou o casal. A caminhoneta foi encontrada, né, ou tudo se deu na pista contrária, ou seja, né, atingiu o HB20, com certeza não esperava aquilo ali. Né, embora que, quando se fala em direção defensiva, nós temos que dirigir cuidando sempre que o outro está fazendo, mas é tudo muito rápido, são frações de segundos e acaba acontecendo. Né? Ninguém está livre disso, todos somos vítima em potencial. Só dar uma orientada aí, só para a gente repetir, a área que o senhor é responsável, e depois eu quero ver também o Bochá também, hoje são quantos municípios? Nosso posto de Farroupilha? O posto de Farroupilha, ele tem uma abrangência muito grande, que nós atuamos desde Bom Princípio até Vacaria, ou de Farroupilha até Vacaria. Então nós pegamos Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado, IP, Campestre da Serra, um pedaço de Vacaria lá com o final da 122, e para baixo São Vedelino e Bom Princípio. Então toda essa região, né, ela nos é afeto. Claro que dividimos Rota do Sol. Só a parte que é de Caxias do Sul. Pegamos Rota do Sol até a divisa com São Francisco de Paula, que é um pouco antes do presídio ali, né? Então, rodovias nós temos 122, 453, né? Aqui a
826, né, 426, que vai aqui também para Alto Feliz, né, que são as mais próximas a nós aqui. Mas as principais, como sempre, 122, 453, que são sempre se despontam aí em volume de tráfego e também em volume de acidentes. Tá, e Tenente Sasaki, trabalhar com o Borchá e teu velho conhecido e parceiro, não é questão de a gente ser bairrista, mas vocês, os senhores, né, que estão com a gente aqui, têm uma ligação fortíssima com a comunidade Farroupilha e região. Isso também facilita? Nós temos uma relação de muitos anos com o Anselmo Borchardt. Nós viemos também de Santo Ângelo. Borchá. Borchardt. Fácil, tá? Embora o Borchardt seja natural de Vitória das Missões, né? Vitória das Missões é muito próximo a Santo Ângelo, então ele tem uma vida em Santo Ângelo, eu sou natural de Santo Ângelo, viemos os dois de lá, mas viemos a nos conhecer depois do concurso da Brigada, em que fizemos um curso junto para soldado em 1998. Então nos conhecemos há mais de 25 anos e sempre uma relação muito próxima por onde passamos. Sargento, e aí? Permanece, também estava, como o tenente falou, tudo é Brigada Militar. Mas teve uma passagem também aqui com o 36, né? Por favor. Boa noite, Rogério. Boa noite aos ouvintes. Tive uma passagem pelo 36 BPM, em torno de 23 anos. Aí fui fazer o curso em Caxias do Sul de sargento. Aí por questões internas da Brigada Militar, as vagas permaneceram na região metropolitana. Permaneci por 6 meses lá, trabalhando em Porto Alegre. Aí houve um convite que eu até não esperava do 3º BRBM, o comandante, para mim fazer parte da equipe, excelente equipe que nós temos de profissionais, Rogério, aqui no grupo de Farroupilha, profissionais atuantes, responsáveis, até que elogiar todos mesmo. Aceitei imediatamente, né, porque estava na cidade, já conhecia a região. Mas chegando ali a gente se depara com uma situação totalmente diferente do trabalho que a gente desenvolvia em toda a cidade junto com a comunidade, em formatos diferentes, rodovias, acidentalidade, para até entender todo o contexto. Tive um apoio muito grande do efetivo do local, da comunidade, e estamos aí no desafio agora com a experiência do Tenente Sasaki, só trará muitos benefícios para a sociedade de Farroupilha, Serra Gaúcha e até mesmo do estado. A gente sabe que cada profissional tem a sua personalidade e a gente conhece um pouco o Sasaki. O Sasaki não está aí só de passagem sempre. Mas aí eu vou recordar, Sasaki. Eu também não quero prolongar muito, também não te comprometer, porque o senhor está acabando de assumir. Mas na sua mais recente passagem, o senhor deu uma ativada. Precisamos mudar o local. Né? Na época do prefeito Clayton ainda, e se buscou local, estava tudo certo, aí houve as mudanças. Hoje, 2024, o senhor ainda continua com a ideia que temos que mudar o local da polícia rodoviária aqui de Farroupilha, ou não há mais necessidade? Não é questão de não há necessidade. Ocorre que houve todo um investimento, né, toda uma mudança de cenário do local em que nós tínhamos lá na minha passagem anterior, em que as condições que foram colocadas, aquela construção dos retornos, toda aquela sistemática de rodovia que tínhamos, que praticamente o fluxo passava dentro da porta da polícia rodoviária, colocando em risco não só os policiais que trabalham ali, mas também as pessoas que nos buscavam diariamente, né? Então era muito diferente. Nós tentamos na época colocar exatamente o que está colocado hoje. Conversamos com o Dyer, né? Houve primeiramente uma assertiva, mas isso não foi possível colocar em prática, então só a partir disso que buscamos um novo local. Ocorre que agora com a concessionária, né, houve uma reforma por completo das instalações, houve uma readequação da rodovia. Vocês percebam que hoje há uma reta ali na frente, né, não temos mais aquele fluxo em curva direcionando os veículos para dentro do prédio, ou seja, uma questão de segurança melhorou em muito. Então, com a nossa atual realidade, não há necessidade de mudança de local, né, porque se mexeu nas circunstâncias que nos obrigavam na época a procurar né, um outro lugar para colocar uma nova instalação. Então, hoje esse assunto não está em pauta? Não está mais em pauta, pelo que eu disse. Houve todo um investimento em cima, né, houve toda uma mudança de cenário naquele local em que proporciona uma melhor condição de trabalho para os profissionais que estão ali, ou de segurança, e também para as pessoas, né, que estão também nos procurando. Sem contar a segurança também para quem está dentro dos seus veículos, né? Porque nós tínhamos uma situação muito complexa e muito perigosa para quem estava ali, um conflito muito grande que dificultava. Hoje isso não existe mais.
Questão, a sua prioridade, uma das prioridades, a questão de fiscalização, ela aumenta ou não? Isso vem uma ordem de cima? Não é questão só de ordem, e sim de exigência de cada situação que se apresenta. Como eu disse, hoje nós temos, né, uma rodovia que ainda apresenta uma complexidade muito grande pela característica da serra, ela é muito sinuosa, são rodovias muito movimentadas, né, uma 122 aí beirando os seus 30 mil veículos por dia, passando e circulando entre Farroupilha e Caxias do Sul, né, sem contar que Repete quanto? são cerca de 30 mil veículos dia passando nesse trecho, né? Sem falar entre Farroupilha e Bento, né? Nessa complexidade que nós temos também na 453, que o projeto é uma duplicação no futuro, né? Pelo menos assim a gente ouviu aí nesses primeiros dias. Então, nosso trabalho hoje é manter os números que estão estabilizados e da forma que conseguirmos ainda diminuir. Né? Porque, como disse, o ano passado foram 27 acidentes com morte. Isso é muita coisa para nós. Eu me lembro que em várias falas nós pegamos aí esse volume, praticamente um ônibus, né? Um micro-ônibus lotado de pessoas que deixaram de viver entre nós, aí porque perderam a vida num acidente de trânsito. Reto final de maio, esse ano tem quantas vítimas fatais? São 15. Com as duas de ontem, são 15 em 13 acidentes. No ano passado, nós estávamos com 9 acidentes nesse período. Também com 13 vítimas. Então, os números de vítimas, quer dizer, né, nós temos com 15, né, até antes de ontem eram iguais os números de vítimas, agora já ultrapassamos o número do ano passado, porém, um volume maior de acidentes esse ano. E aí traz uma outra preocupação, por isso que aí vem os desafios. Uma coisa é trabalhar com uma rodovia sem uma condição boa, outra coisa é trabalhar com uma rodovia com condição boa, em que nos induz a acelerar mais. A rodovia é a mesma, porém com a melhor condução. Né? Tendo uma melhor condição de rodagem, o pé acaba afundando um pouco mais, mas é a mesma rodovia, é a mesma sinuosidade, com exceto da frente do quartel da Polícia Rodoviária, né? do grupo rodoviário, que agora você tem uma reta e antes nós tínhamos uma curva, mas foi só ali que se alterou a característica. E aí se agrega todas as outras condições. Nosso próprio clima, agora essa situação, né, que vivemos aí, parece que permanentemente, né? Faz 30 dias que estamos mergulhados nela, mas enfim, é isso, o desafio é uma presença maior da Polícia Rodoviária na rodovia, uma prestação de serviço em que a comunidade ou quem esteja recebendo ela sinta-se satisfeito, né, do que o serviço está sendo apresentado, porque o trabalho de Polícia Rodoviária não é só fiscalização de trânsito. É uma prestação de serviço à comunidade, é uma prestação de socorro, né? É uma sensação de segurança para quem transita. Então é isso que nós pretendemos e devemos fazer. Claro que a fiscalização de trânsito ela faz parte da atividade, e aí é a parte antipática do trabalho, né? Que ninguém gosta de ser fiscalizado, muito menos gosta de ser autuado. Mas a Polícia Rodoviária ela não inventa nada, ela não inventa autuação, e sim quem comete a infração é o próprio condutor. Eu sei que tu vai me perguntar ali, né? Várias vezes nós comentamos a questão da indústria da multa, eu sei que tu vai falar em seguida essa situação, né? Mas nós existe indústria da multa? Não existe indústria da multa, nós podemos dizer que existe o trabalhador da multa, que é o próprio condutor, né? O criador, o gerador dela, porque nós não inventamos nada, a gente apenas constata. E também não autuamos, nós constatamos e comunicamos o Detran que algo aconteceu. Então, quem autua realmente, quem multa o condutor é o próprio Detran. Mas, enfim, estamos aí mais uma vez, né, discutindo as mesmas questões e creio que nós vamos discutir e muito ainda, Rogério. Mas torcer que diminua, né? Porque o senhor está agora nessa passagem pelo 36 Batalhão, o número de acidentes em Farroupilha, no perímetro urbano, é muito fora da imaginação, né? Nós tivemos essa passagem aí, nós já discutimos isso aqui, né? É incrível como os acidentes acontecem, mas claro, o volume de carros ele vem aumentando. Agora, a atenção das pessoas ela fica muito dispersa. O celular é uma arma, né, de quem está ali, e parece que os carros são meio teleguiados, porque a pessoa ela dirige olhando no celular e o carro anda sozinho, né? Então, é preocupante esse cenário. Na rodovia não é diferente, porém, precisamos agregar uma severidade muito maior, porque a velocidade é muito maior. É um conflito de veículos leves com veículos pesados, né? São carretas, são bitrens, são ônibus, com veículos menores, com a moto, né? Bicicletas também, que nós temos muito na região, né? Os ciclistas que utilizam as rodovias. Não é o local adequado para nós termos ciclistas, mas infelizmente temos. Agora com a Romaria de Caravaggio também, tivemos muitos romeiros em cima da 122, nos preocupou muito. Ontem nós iniciamos o trabalho, 3 horas, próximo das 4 horas, já tínhamos, né, os romeiros vindo ao santuário.
Da mesma forma foi no sábado. E claro que de madrugada o volume de veículos é um pouco menor, mas à medida que ia clareando, principalmente no sábado, que a atividade comercial das cidades ela permanece a mesma, né? Nós tínhamos um conflito de pessoas caminhando em cima da rodovia, com um caminhão muito pesado passando ao lado dela, às vezes com muita velocidade, e a gente sabe todo aquele refluxo, né? Que o vácuo que o caminhão passa quando por um objeto menor, ele acaba puxando, né, atraindo um corpo para o leito da rodovia, e isso nos preocupou muito. Graças a Deus nada aconteceu, né? Circulamos, olha, não sei, não fiz a conta de quantos quilômetros fizemos entre Caxias e Farroupilha, nós e os nossos policiais também, né, tentando controlar, orientando as pessoas, que muitas iam em grupo, às vezes 3, 4 pessoas, aquela quarta pessoa ficava no leito da rodovia. E vinha um carro em velocidade, aquilo nos dava um frio na barriga quando acontecia, né? Mas é aquela questão da dispersão que eu comentava antes. Pessoas às vezes não a percebem, tu vem conversando, vem pensando longe, né? Vem rezando e não se atenta ao local que está e o risco que está agregado ali, que está sendo submetido. Embora o público foi bem reduzido em relação a outras romarias, muito inferior, se fala em 40 mil, mas nenhum acidente, né? Ou teve? Graças a Deus não tivemos nenhum sinistro envolvendo romeiros e nem no envolvendo trecho, teve um acidente, mas era outra, digamos, em relação à romaria, nenhum acidente. Nenhum acidente. Bom, já muito obrigado aqui pela presença. Aqui só uma frase final, não é questão de fazer comercial, pelo contrário, aqui só para a gente dar o crédito. A vinda da CSG para cá, concessionária, embora a gente sempre se preocupe em pagar pedágios, mas a gente teve um lado positivo de melhora em tudo. E eu só queria saber, tem uma parceria com a Polícia Rodoviária em termos de trabalho conjunto, em acidente, na prestação de serviço? Rogério, eu tenho acompanhado desde o ano passado, que a gente já teve aquela outra fator climático que deu das enchentes, quedas de barreiras. Então o pessoal, assim, a comunidade deve agradecer eles. A gente não tem reclamação, o apoio deles, a agilidade, tanto deles quanto do nosso corpo de bombeiros também, mas eles têm um aparato assim, muito especial, a rapidez, sinalização. Então isso está nos auxiliando muito em sinalizações que evitam outros acidentes. Então, assim, a nossa equipe do pelotão de Farroupilha, juntamente com a CSG, está muito bem alinhado. Bom. A cada dia, agora, juntamente com o Tenente Tassac, está conhecendo os diretores, inclusive eu vou falar, tem vários desafios aí a cumprir na comunidade, porque a rodovia está mesmo diferente, em poucos dias ele já conseguiu anotar, setando dentro do trabalho. Então, assim, juntamente a gente vai conseguir dar um melhoramento em alguns aspectos para a comunidade. O que a gente pede é uma orientação, Rogério. O que eu tenho percebido, assim, ao longo desse tempo que eu estou aqui na Polícia Rodoviária, às vezes a pessoa que é da cidade local, eles não se preparam para acessar uma rodovia. Muitas vezes a gente está num bairro, nós somos sitiados por rodovias. Vou do bairro para o centro, tem que fazer uma travessia rodovia. Então a gente pede para a população, comece a repensar em alguns atos. Temos um fluxo intenso, um volume maior de veículos usando a rodovia, se preparem melhor antes de sair. Dá uma verificada, pneus, iluminação, telefone, cinto de segurança, para acessar uma rodovia, porque de um 40 ela vai entrar numa rodovia com 60 km por hora, só que ali se espera qualquer tipo de usuários que está trafegando no local. Sassac, muito obrigado, Tenente Sassac, boas-vindas aí, a credibilidade dos senhores aí, dá uma tranquilidade, só pode ter certeza que a população ficou muito contente aí, com a dobradinha com a turma toda aí. Tenente, muito obrigado e um bom retorno à nossa Polícia Rodoviária. Poxa, muito obrigado. Obrigado, à disposição.